Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo. Nós queremos falar nesta manhã com vocês sobre o Estado e a Igreja. Qual é a competência do Estado? Qual é a competência da Igreja? Nós estamos vivendo dias difíceis, conflituosos. Essa questão da política, questão do envolvimento de pastores e de igrejas com partidos políticos. E a gente precisa ter muita serenidade, muito equilíbrio e pautar a nossa conduta, o nosso comportamento pela palavra de Deus, amando as pessoas e respeitando as pessoas. Nós não devemos nos deixar levar pela incitação de pessoas que não temem a Deus e também não conhecem a palavra de Deus. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Versos 17 a 22. Mateus 22, 17 a 22. Diz assim a palavra de Deus: diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram-se. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo está fazendo aqui uma separação entre igreja e Estado. Isso é muito importante a gente entender, porque esse foi um princípio basilar da Reforma Protestante. Vocês conhecem a história e sabem que houve uma promiscuidade na relação entre igreja e Estado. A Igreja Católica Apostólica Romana se imiscuiu com os poderes governantes, e é tão interessante, porque você chega lá na Itália, lá em Pistoia mesmo, tem a prefeitura, e junto da prefeitura tem a igreja, e estão ligados. Acho que o prefeito conversava com o bispo para resolver os assuntos da cidade. E quando houve a Reforma Protestante, um dos pilares da Reforma foi justamente este: igreja separada do quê? Do Estado. O Estado foi constituído por Deus, e a gente vai dar uma olhadinha aqui no capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster, que se chama Magistrado Civil. E nós vamos entender também qual é o poder da igreja e qual é o ministério da igreja. Tá certo? Nós temos que ter discernimento nesse assunto. Onde a palavra de Deus foi ensinada, onde a palavra de Deus foi pregada, a cultura foi transformada. E cidadãos conscientes exercem a sua cidadania. Eu estive lá na Suíça e estive lá próximo à Câmara de Vereadores da cidade de Zurique. Foi Zurique, a outra cidade lá de Calvino? Genebra. Os vereadores trabalham de graça. E eles vão de bicicleta para o parlamento. Então veja bem, isso
foi a influência do protestantismo no Ocidente. Onde a palavra de Deus influenciou, pode ter certeza que os poderes públicos foram influenciados. Então, o meu papel como pastor é instruir vocês na palavra, formar vocês crentes conscientes, e vocês vão votar em quem vocês quiserem. A igreja não é um curral eleitoral que o pastor diz assim, vote em fulano. Não é assim não. Não é assim não. Cada um de vocês tem dupla cidadania. Vocês são cidadãos dos céus e cidadãos do quê? Da terra. E vocês devem ter discernimento político num momento como esse que nós estamos vivendo no Brasil. Então vamos começar aqui, olhando para esse texto, essa divisão que Jesus Cristo faz. Então vamos ver primeiro quem é César. Romanos capítulo 13, por favor, abra lá. Romanos capítulo 13. Esse capítulo 13 vai falar do relacionamento do cristão com as autoridades constituídas. Vamos ler juntos o versículo primeiro? Vamos lá? O que diz aí? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridades que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele o quê? Preste atenção que na Constituição diz que o poder emana do povo. Mas a Bíblia diz que o poder emana de quem? De Deus. Começa logo aí. Quem põe e quem tira é Deus. Você pode votar. E quem Deus põe, ninguém tira. Fica lá. Vocês estão entendendo? É Deus que põe. E aqui a primeira coisa que você tem que entender é que o magistrado civil, ou o Estado, ou as autoridades que compõem o Estado, no conceito que nós usamos, que é o conceito de Montesquieu, que são os três poderes, eles são estabelecidos por Deus. Agora veja que aqui nós temos três princípios importantes nesse versículo. Três princípios importantes. Primeiro, é um mandamento. Todo homem esteja sujeito às autoridades o quê? Superiores. Não é uma opção. Não é uma opção. E você sabe que Paulo está em Roma, ele é cidadão romano, mas ele diz que ele também é embaixador de Cristo, que nós somos também. E ele está falando aqui para um governo apóstata, que era o governo totalitário dos imperadores romanos. Vocês sabem que o Império Romano instituiu o culto a César. César é o Senhor. Os crentes diziam o quê? Jesus Cristo é o Senhor. E nós vamos morrer afirmando isso. Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos que entender, independentemente do governo, tem gente que quer matar o presidente. Já tentaram, quando candidato, não era presidente. Irmãos, nós temos que orar pelas autoridades constituídas. Nós vamos ver. Então veja bem, não é uma opção sua. O pecado que está na moda hoje é rebelião à autoridade. É rebelião contra a autoridade do professor, é rebelião contra a autoridade policial, é rebelião contra as autoridades eclesiásticas. É rebelião, se é governo, eu sou contra. Mas se você é cristão, você precisa ler a Bíblia de novo. Segunda coisa que esse texto nos ensina, que é um mandamento universal, diz todo homem. Não dá opção, não dá exceção. Todo homem. A expressão homem aqui é psique. É um hebraísmo aplicado a qualquer pessoa.
Ninguém vive numa sociedade sem estar sob a autoridade de um governante ou dentro do Estado de Direito. É o que a Bíblia ensina. Segundo, ele é um mandamento universal, ele é um mandamento incondicional. A expressão autoridades superiores não faz qualquer distinção entre bons ou maus governantes. Não importa o regime de governo, todos devem respeitar a autoridade o quê? Constituída. Pastor, tem exceção? Tem. Quando a autoridade, ela estabelece leis que são contrárias às nossas convicções, o quê? De fé. Tá certo? Falei aqui para você, pastor, agora tem que casar gay. Eu não caso. Pode me amarrar, cortar a mão, não caso. Me amordaçar, me prender. Eu não posso fazer ou deixar de fazer aquilo que Deus mandou, se isso está contrário a uma lei. E você observa que hoje o que se existe no mundo é uma espécie de processo de judicialização para tudo. Para tudo. Mas nós não devemos ter medo. Não devemos temer. Agora veja, por que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores? O que Paulo explica aí? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles o quê? Instituídas. Lembra de Pilatos? Quando Pilatos disse para Jesus, eu sou governador. E eu posso mandar soltar você, mandar matar você. Qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma autoridade você teria se do céu não lhe fosse o quê? Dada. Então, a nossa confissão de fé vai dizer aqui no capítulo 23, diz assim, Deus, o Senhor, Supremo Rei de todo mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que eles são sujeitos, e a estes fim os armou com o poder da espada, para defesa, incentivo do bem e castigo dos malfeitores. Qual é a incumbência que Deus deu ao Estado? Aqui se chama o poder da espada. Promover o bem daqueles que fazem o bem e punir aqueles que fazem o quê? O mal. Mas pastor, você não está vendo que o Supremo Tribunal está soltando só ladrão? Vão acertar com Deus. O que eu posso fazer? Todos os juízes da terra prestarão conta a Deus. O juiz supremo. O Supremo Tribunal Federal não é aqui não, é o juiz final. Então descansa seu coração. Preste atenção. Vamos voltar para o texto. E aqui eu quero chamar sua preciosa atenção do versículo 2. O que é que diz isso aí? De modo, 13:2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E aos que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Vamos lá para a carta de Pedro, 1 de Pedro. Você se lembra que Pedro foi preso por Herodes, não foi? Junto com Tiago, Atos capítulo 12. E Tiago foi morto, mas Pedro foi liberto por causa da oração da igreja, pelo anjo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14. O que é que diz aí? Sujeitai-vos a toda instituição humana
por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam a mesma linha de raciocínio. A palavra de Deus não se contradiz. O governo existe, o Estado de Direito existe, o magistrado civil existe para proteger os do bem e para punir os do mal. É para isso que o Estado existe. Agora, quem deve fazer parte? Um crente pode fazer parte do magistrado civil? Claro. Veja aqui na nossa confissão de fé, capítulo 23.2, diz assim: aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para eles chamado. E em sua administração, como deve especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado, sob a dispensação do Novo Testamento, e para conseguir esse fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Preste atenção, a nossa confissão de fé não diz que a igreja deve fazer parte do magistrado civil. É a igreja? O cristão, o crente. O crente pode fazer parte do magistrado civil através de um concurso público. Ele vai ser juiz, vai ser procurador, ele vai ser militar, ele vai ser funcionário público do governo. Se ele quer seguir a carreira política, ele vai entrar num processo de eleição. Processo de eleição, vocês sabem como é que é. Mas diz, tendo essa pessoa vocação, chamado. Não é interesse. Porque o que é política, irmãos? Política é a arte de administrar interesses. Todo mundo quer uma boquinha. Todo mundo quer dar uma mordida no magistrado público. E poucos são os políticos que entendem que o magistrado existe para o bem da população. Não é para se enriquecer ilicitamente. Então eu não preciso dizer para você em quem você deve votar. Você vai votar em ladrão? Você vai votar em corrupto? Então precisa entender isso. Agora, a igreja Presbiteriana de Pinheiros e a igreja Presbiteriana do Brasil não deve entrar, nenhuma igreja deve entrar nessa discussão de eleição partidária. Porque a eleição é um processo para tomar o poder. Aliás, os partidos dizem, nós queremos o quê? O poder. Nós queremos tomar o poder. Eles não estão preocupados, eles querem o poder. O poder. E aí nós temos que ter discernimento, porque nós temos o voto. Nós vivemos na democracia. Você que lê a Bíblia, que entende a Bíblia, que estuda a Bíblia, que ora, você não pode votar errado. O pastor não precisa mandar. O pastor não precisa trazer político aqui, candidato para levantar a mão dizendo, vota nesse. Esse é meu candidato. Não precisa. E se você é presbiteriano, todo presbiteriano é inteligente. Mas vamos lá. Diz o texto, aqui de Romanos, são 5 razões porque devemos nos submeter à autoridade. Toda autoridade procede de Deus. Quem se opõe à autoridade opõe-se a Deus. A autoridade é constituída para o benefício do homem. O Estado existe, os governantes deveriam ler a Bíblia e entender que eles estão ali para benefício da população, para o bem da população. Quarto lugar, porque nós devemos obedecer às autoridades?
por dever de consciência, diz Paulo. Em quinto lugar, pela obrigação de pagar tributos. Então, se você é crente, você paga imposto. E se você está pagando muito, é porque você está ganhando bem. Eu queria pagar muito imposto de renda. Tá certo? Não sonegue. Quem sonega não vai para frente. Quem é infiel no dia não vai para frente. Tá certo? Então anota isso aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. Agora vamos lá para a questão da igreja. Qual é o poder da igreja? Qual é a esfera da igreja? Vamos entender Mateus, capítulo 16. Diz assim: também eu te digo, 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então veja bem, nós temos o magistrado público, mas nós temos agora aqui o magistrado espiritual, o reino de Deus. E esse reino de Deus, ele é de natureza o quê? Espiritual. Um dia esse reino se tornará visível. Hoje ele é invisível. Nós pregamos o evangelho, Jesus Cristo se converte e passa a ser o governador, o presidente, o senhor dessa pessoa. Vocês estão entendendo ou não? Presta atenção, quando Jesus diz, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações. Vamos parar aqui. Ele não diz, ide e fazei militante de direita. Mandou fazer? Militante de esquerda. Isso é assunto nosso. Nós temos que fazer discípulo para Jesus. E diz de onde? De todas as nações. Sabe o que Jesus está falando aqui para mim e para você? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe onde a igreja mais cresce hoje no mundo? Na China. E a China, ela é sem vergonha, porque ela é comunista de um lado, mas ela é capitalista de outro. Persegue a igreja. Mas não adianta perseguir, porque as portas do inferno não prevalecerão com ela. Quanto mais persegue a igreja, eu fico até pensando, se fosse bom vir uma perseguição aqui no Brasil mesmo, para a gente saber quem é quem. Esses apóstolos aí é tudo fugir de jatinho. Era. E nós, o povo de Deus, íamos para as praças públicas orar e pregar o evangelho. E, se possível, morrer por esse evangelho. Nós somos testemunhas de Cristo. Não temos que ter medo de nada. Então veja bem, são esferas diferentes. Presta atenção, assim como o magistrado, quem põe e tira é Deus, nós estamos sobre o magistrado supremo, que é Jesus Cristo. E quando nós vamos implantar esse reino, nós vamos em nome de Jesus. Agora veja bem, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, dá a impressão que a igreja é cheia de eletricista. Liga, desliga, não é isso? O que ele está colocando aqui, que nós como igreja, nós recebemos a autoridade, o poder de Deus, para colocar pessoas conectadas daqui da terra à sala do trono de Deus. Através do ministério da igreja, da pregação da igreja, do ensino da igreja, as pessoas entram em comunhão com Deus em Cristo Jesus. Elas têm acesso à graça de Deus. E isso o Estado não faz, não é competência do Estado. Isso é competência o quê? Da igreja. Eu vou dizer para você,
cada um no seu quadrado. Vocês estão entendendo ou não? Então tem uns caras na internet que ficam me chamando de frouxo. Frouxo porque eles querem que eu assume posição. E eu não vou assumir de direita ou de esquerda. Agora eu vou votar nos candidatos que defendem os princípios da palavra de Deus. Entendeu? Tem que tomar cuidado também. Tem que tomar cuidado. Não estou dizendo do presidente atual. Mas quando eu trabalhei na universidade, o meu mestrado foi na área de análise do discurso. Eu trabalhei na análise do discurso religioso. Você sabe que existe o discurso político. Por que que todo candidato a presidente, a primeira coisa que ele faz é contratar um assessor de marketing? Porque o discurso dele vai ser construído, montado, não naquilo que ele crê, mas naquilo que a pessoa quer o quê? Ouvir. Você está vendo? Não podemos ser tonto. O cara pode falar de família, pode falar disso, daquilo, e não tem nada a ver. Ele está falando da boca para fora, ele quer meu voto. Ele quer o poder. Vocês estão entendendo ou não? Me lembro quando eu voltei a primeira vez. Voltei em Collor, o caçador dos Marajá. Me lasquei. Primeiro Marajá que tinha que caçar ele mesmo, né? Duro. Nota que no Brasil, nas eleições, a gente sempre vota no menos ruim. É ou não é? Menos ruim. Mas vamos lá. Vocês estão me entendendo, né? Vamos lá para João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Desliga aí, meu irmão. Vamos ler 21 e 23. João 20, 21 e 23. Vamos ler? O que diz aí? Disse, pois Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei-o. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são o quê? Retidos. Veja bem, que está elucidando o texto de Jesus. Qual é a mensagem, qual é a autoridade que a igreja tem? De proclamar às pessoas que quem crê em Jesus, os seus pecados estão perdoados. O Estado não pode dizer isso. O magistrado civil não pode dizer isso. Quem diz isso é o quê? A igreja. Os crentes. Outra coisa, a gente para dizer isso e cumprir essa missão, nós precisamos do quê? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O Espírito Santo pode agir até no Congresso e nos poderes constituídos de uma forma geral, mas de uma forma especial. O Espírito Santo está na igreja. O Espírito que o mundo não pode receber. Esse Espírito estará em vós. Então, para eu e você, nós exercermos de forma efetiva o nosso papel, que é fazer discípulo, não é fazer militante, nós precisamos do poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo que a igreja marcha. É no poder do Espírito Santo que a igreja vai adiante. Lendo um livro sobre fé cristã e ética,
Eu concordo com o autor, que eu não me lembro o nome agora, não sei se é Norman Geisler, ele vai dizer que o papel político da igreja é confrontar o Estado, as autoridades, com aquilo que é certo, que é o quê? A palavra de Deus. João Wesley dizia o seguinte, que a igreja é a consciência do Estado. A igreja é a consciência do Estado. Tá certo? Então tem que dizer para o Estado, nós somos contra a ideologia de gênero, porque Deus só fez 2 sexos, macho e fêmea. O que passar disso não é de procedência divina. Então a igreja tem que pregar, tem que falar. E não ficar com medo de judicialização, de processo. Porque isso aí, meu irmão, a gente tem advogado também. A gente vai defender os nossos direitos. Nós estamos no Estado de Direito. Mas nós não devemos ter medo de fazer a missão. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. No mundo. Uma coisa também que você precisa entender aqui é que esse ministério de evangelizar, de pregar, para que as pessoas se convertam e que Jesus Cristo passe a reinar, porque esse reino está sendo construído. E esse reino que é invisível, mas não inexistente, um dia na segunda vinda, ele se tornará o quê? Real, visível. Ele está sendo construído. A cada dia, a cada semana, o reino de Deus está crescendo. Existe parte desse reino, parte dessa família que já está no céu. Parte da família está aqui. Somos a igreja o quê? Militante. Já temos a igreja triunfante. E a única coisa que o homem e que o mundo pode fazer é matar o crente. Mata o crente e joga ele na presença de Deus. Coisa boa, né? Mas, irmãos, vamos caminhar um pouquinho lá para 1 Pedro, desculpa. 1 Pedro. Capítulo 4. Quando Pedro escreveu essa carta, Pedro estava escrevendo para a igreja que estava sendo perseguida, porque Nero, depois de tocar fogo em Roma, colocou a culpa do incêndio de Roma na igreja. E ele baixa um decreto e começa o quê? Perseguir a igreja. Então, o governo do Império Romano era um governo totalitário, idólatra. O cidadão romano, ele era obrigado a cultuar César. Tinha os templos dos imperadores. A igreja não podia construir templo, porque Nero decretou que qualquer seita herética, qualquer movimento não poderia ter lugar público de construção. Isso só vai acontecer lá com Constantino. Terceiro, quarto século. E aqui, irmãos, tem uma lição para nós. É quando a igreja ela é cooptada pelo Estado, ela se profana. Dizem que Constantino estabeleceu o princípio de que o cristianismo é a religião do império, porque de fato já era. Mas não foi porque tinha uma bancada evangélica, porque tinha uma FM evangélica, porque tinha uma TV evangélica. Foi por causa do testemunho dos crentes e porque os crentes morreram defendendo o quê? A fé. Não pode cooptar. Vou dizer para vocês aqui. Estou 35 anos no ministério. Nossa igreja constrói templos por aí. Eu nunca pedi um terreno para político. Nunca pedi. Porque no dia que eu pedi, eu estou cooptado. O desgraçado vai querer lá. Ó. Foi fulano que deu. Não, foi a igreja que comprou. Um dízimo dos crentes.
Porque o nosso Deus é o Deus de toda prata e de todo ouro. Quando nós estávamos construindo aqui, veio um político, um mandado político. Pastor Arival, vamos tirar. Não conseguia tirar o documento aqui para funcionar, como é o nome? Habites. Sendo que 99% dos imóveis de São Paulo não tem habites. Mas tudo bem. Mas tinha que ter. E o cara chegou para mim, pastor Arival, 200 mil, 15 dias o habite está na sua mão. Falei, que bênção, hein? Que bênção. Então eu vou chegar domingo lá na igreja, você vai comigo. E eu vou dizer para os irmãos, nós vamos fazer uma campanha para levantar 200 mil, para dar de propina, para a gente tirar um habites. É desse jeito? Aí eu falei, não, meu irmão, nem me fala mesmo desse assunto. A gente vai ficar sem habito mesmo, clandestino. A igreja sempre foi clandestina. A igreja, quando ela mais cresceu, é quando não tinha templo. E os crentes saíam de casa em casa, pregando, dando testemunho, morrendo. E a igreja o quê? Crescendo. Crescendo. Veja bem o que Pedro vai dizer para esses irmãos. Versículo 14 do capítulo 5. Começa assim, no versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse o quê? Acontecendo. Ou seja, sofrimento para a igreja. Não estranho não, tá? Jesus disse para os seus discípulos, assim como o mundo odiou a mim, odiará vocês, por causa de mim. Então, não se iluda achando que o mundo vai apoiar a igreja. É como se o capeta aprovasse o crescimento da igreja. Então Pedro vai dizer, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Versículo 15, o que é que diz aí? Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes o quê? Glorifique a Deus com esse nome. Nós somos de Cristo e pronto. Pronto. Você é de direita ou de esquerda? Não, eu sou de Cristo. Não vou entrar nessa discussão. São narrativas políticas. Para ganhar a eleição, para tomar o poder. Você tem que ter discernimento. Você tem que orar, você tem que ter sabedoria de Deus. Não é a igreja, não é o pastor Arival, nem o pastor Hernando que vai dizer para você em quem você vai votar. Não espere isso. E você, seu chato, que fica aí mexendo na panceta, não vou falar. Pronto. Agora, irmãos, eu queria ler para vocês, que está lá em 1 João. Porque é um problema nos nossos arraiais. Nos nossos arraiais. Tem gente que vai votar em Lula. Tem gente que vai votar em Bolsonaro, em Ciro. Em quem quiser. Tem aí, não sei quantos candidatos. No Emael. Tem candidato aí à vontade, você votar. Certo? Agora, é o seguinte. Se o meu irmão, em Cristo, for votar no Lula, eu não posso odiá-lo. Eu não posso querer matar o irmão. Nós temos que respeitar. Entendeu? Você chegou a uma compreensão, ele tem outra. E a compreensão é diferente.
Você imagine eu, pastor Arival, aqui, aparece 2 candidatos aqui, então, um diácono da igreja e um presbítero, né? Um membro aqui da igreja. Aí eu sou candidato a vereador pelo PT, o outro eu sou pelo PSDB ou pelo PP, PL. Que não significa muita coisa, tá? Porque política é a arte dos interesses. Onde tem interesse, tem política. Onde tem política, tem o quê? Interesse. Não se iluda. Porque a política é o processo de assumir o magistrado público. De assumir o poder. Mas lembre-se que o poder emana de Deus. Então vamos respeitar uns aos outros. Ou fazer uma discussão sadia. Entendeu? Eu já vi gente chamando o atual presidente de um anticristo. Já vi o outro chamando o outro de outro nome pior. E na igreja o pessoal briga mesmo, briga. O pessoal está brigando. Brigando na igreja, brigando em casa. Tem pai que não fala mais com o filho, filho com o pai, mulher. E o pior, se houver, como houve lá no Rio Grande do Sul, um assassinato de alguém que é de um partido que é de outro, vai se construir o quê? Uma narrativa política, explorando um crime hediondo. Então, nós precisamos fazer a leitura correta. Nós precisamos ter serenidade, discernimento no que está acontecendo aqui no Brasil. Lê para mim 1 João 4,7. 1 João 4,7. Eu estava tomando café na quinta-feira lá em Vitória com uns líderes, pastores, tinha mais ou menos 30 igrejas, falando sobre igreja, crescimento. Não fui fazer campanha política, tá? Eu não sou candidato a nada. E estava lá, tinha um ex-prefeito de Vila Velha, um presbítero, um crente, 3º mandato, teve e agora está disputando. Eu falei, mas que partido? Ele, PSDB. Eu já não gostei, mas tudo bem. PSDB é aqui de São Paulo, né? Aí tinha outro irmão, que estava lá, que está se reelegendo pelo PT. Veja bem, irmãos, um homem crente, tomando Santa Ceia junto, orando o Pai Nosso junto, participando da igreja. Eu não posso chegar à conclusão, que aquele que não é, só é crente quem é de direita, e quem não é de esquerda não pode fazer isso. Você tem que dizer assim, quem é crente tem Jesus, quem não é crente não tem Jesus. Tá certo? Agora a história está aí. A história está aí, para você estudar o marxismo, você estudar o capitalismo. Está aí, é só estudar, só ler. Então eu quero pedir aqui para a igreja de Pinheiros, porque esses 2 meses, até 2 de outubro, vai ser chato. Já deu. Já deu. Quem decidiu votar, já votou. Já sabe quem vai votar. Mas a gente vai ter que ouvir tanta asneira, tanta... Então, para que Deus nos dê paciência. Mas eu queria pedir entre a gente, entre nós, eu posso pedir pela igreja de Pinheiros aqui, a igreja presbiteriana, porque subiu um documento essa semana do Supremo Concílio, querendo criar um caça às bruxas aí na igreja, querendo que a igreja assuma uma posição. E eu vou estar lá no plenário, e eu vou dizer, não podemos assumir posição, porque se a gente for assumir posição de ideologia, nós vamos ter que fazer um Supremo Concílio por dia, para assumir posição. Nós temos a Bíblia, nós temos a Palavra de Deus. Nós temos um assunto que eu vou tratar, que é a liberdade de consciência. Sabe o que é isso? Toda pessoa tem liberdade de consciência. Mesmo que você discorde dela, mesmo que você não concorde com as asneiras que ele está dizendo, mas tem liberdade de expressão e de consciência. Tá bom? E você não é melhor do que ele, você é filho do mesmo pai, de Adão. E, graças a Deus, também agora, filho de Deus.
Tá bom? Então vamos ver o que a Bíblia diz aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e... Então como é que eu provo que eu nasci de novo? Tem que amar meu irmão. Pastor, mas esse homem aqui é demais. Isso aí é lixa grossa para nós, na fé cristã, para polir a gente. Deu para entender? Então, eu não vou mais falar desse assunto, tá? Pastor Hernando que fale agora, quando ele voltar de Israel. Nós temos que ter discernimento. Existe o magistrado público. Essa autoridade procede de Deus. Eu e você, como cidadãos, crentes, nós temos que respeitar as autoridades. Veja 1 Timóteo, por favor. Teve uma irmã que falou para mim, pastor, eu vou orar para o Bolsonaro morrer. Não, meu irmão, calma. Não é assim. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Veja lá o que a palavra de Deus diz. 1 Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, prioritariamente, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os... Versículo 2, lê comigo. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e... A nossa irmã Edma Williams falou que o Brasil vai ser mudado, transformado, quando a igreja se reunir para orar. Você quer mudança no país? Para de discutir na internet, direita e esquerda, dobre os seus joelhos e comece a clamar pelo Brasil. E Deus vai mudar o Brasil. Então nós, como igreja, temos essa responsabilidade espiritual de orar pelas autoridades constituídas. Não importa o partido dela, se ela está legitimamente exercendo essa função, nós temos que respeitar e orar. E veja, meus amados irmãos, que o propósito aqui é que quando você tem uma autoridade ou um magistrado público debaixo da oração da igreja, o propósito é que a gente tenha uma vida o quê? Tranquila. Tranquila. Então eu quero conclamar a igreja para a gente orar, nesses 2 meses que falta aí, orar pelo Brasil, orar e amar uns aos outros. Tudo bem, você entrou numa escola de tiro agora, você tem porte de arma, mas isso não é para usar para matar seu irmão, tá? Toma cuidado. Quem tem o poder da espada é o magistrado civil. Deus deu. Pode até fazer guerras quando necessário, se forem o quê? Justas. Tá certo? Terminou. Agora vocês assistem o programa eleitoral, tá? Então, nós como igreja presbiteriana, vamos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, vamos orar pelas autoridades constituídas, vamos orar pelo poder judiciário, pelo poder legislativo, pelo prefeito, governador. Deus vai dar tempo bom para nós. E é Deus que tira, é Deus que põe. Tá certo? Veja que os imperadores romanos, os impérios todos passaram e a igreja marcha triunfantemente. Louvado seja Deus por isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar por esta manhã.
Queremos te louvar pelo privilégio de termos a tua palavra. Palavra que nos instrui, que ilumina os nossos olhos, que aquece o nosso coração, que restaura a nossa alma. Essa palavra que é eficaz e é poderosa para nos dar discernimento. Discernimento de demônios, discernimento de espírito, discernimento, ó Deus, de corações e pensamentos humanos. E esse Espírito habita conosco para que justamente, Pai, nós possamos ter a Tua direção em todas as decisões da nossa vida. E agora eu te peço, intercedo nesse momento pelas autoridades constituídas hoje, o nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, todos os poderes constituídos, que a Tua mão de graça, de misericórdia e de justiça esteja sobre esses homens, sobre essas autoridades, porque elas prestarão contas de si mesmas a Ti. E Tu és o Deus que tem o controle de todas as coisas. E nós como igreja, nós nos humilhamos diante de Ti, pedindo perdão pela nossa omissão, e que a igreja possa cada vez mais pregar o Evangelho, viver o Evangelho, Senhor. Que nós sejamos de fato como igreja sal da terra e luz do mundo, Pai. E não permitas que através da igreja, de nós, de cada um aqui, o Teu nome venha a ser escandalizado, difamado, blasfemado, Senhor. Tem misericórdia, repreende todas as ações malignas contra o nosso país. Nosso país, ó Deus, que precisa de um avivamento espiritual, de uma transformação espiritual. E nós como igreja clamamos por isso, buscamos isso. Dispõe o coração da Tua igreja, Pai, para fazer isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos esperar para o culto das 11 horas.